Deus que está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abram coração. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, versículo 12. Está entrando no ar mais um programa Caminho da Vida. Este é o segundo programa da nossa série de programas que fala sobre o problema da corrupção. Eu peço autorização para entrarmos na sala da sua casa para a gente tratar desse problema à luz das Escrituras. No último programa nós falamos sobre quais as causas, de onde vem a corrupção, qual a fonte dessa corrupção, e hoje nós vamos ampliar um pouco mais desse tema, falando sobre a importância de o país se dobrar nas mãos de Deus como solução para esse momento de crise, como solução para a corrupção. Eu quero convidar você a, se você julgar importante o nosso programa, que você pegue seu telefone, ligue para 2, 3, 4 irmãos, irmãs, alguns amigos, parentes, quem você quiser ligar, ou se você está assistindo o nosso programa pela internet, que você possa replicar esse programa para mais pessoas, para que muitos venham a ver aquilo que as Escrituras nos dizem acerca do problema da corrupção e de como solucionar esse problema. Essa é a nossa intenção, que o Senhor nos dê o direcionamento para andarmos nos seus caminhos e assim colocamos também a nossa nação aos pés do Senhor. Você que está nos assistindo, nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial, mas não vai embora não, fica aqui conosco. Já voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida. Olha, eu recebi essa entrada aqui para... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Nós estamos no segundo programa da série O Problema da Corrupção. Nós estamos vendo essa mobilização nacional. Dia 15, pessoas foram às ruas. Há uma promessa de que dia 12 agora, pessoas novamente venham às ruas em protesto contra o problema da corrupção. Mas, na verdade, nós sabemos que não apenas é necessário que vá às ruas, mas principalmente que vá aos pés de quem resolve, que é o nosso Deus. Pastor Eliseu, eu comecei o nosso programa lendo o texto do Salmo 33, versículo 12, dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Qual a importância da submissão de uma nação a Deus, pastor? É deixar bem claro, primeiro, que nós não estamos falando do compromisso dos cidadãos da nação brasileira, por exemplo, com uma religião. Sim, né? Não é religião, não é denominação. Religião. A sua pergunta é submissão diante de Deus. Então, agora eu vou falar como alguém que crê na Bíblia. A Bíblia tem sido refutada por boa parte de pessoas que ocupam a mídia hoje. Sim. Então, há um levantar-se contra Deus. Então, volto a dizer, não estou falando aqui de denominação, estou falando da palavra de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, em Salmo, no capítulo 111, versículo 10, ela nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos, o seu louvor subsiste para sempre. Então, uma nação buscar os princípios desta palavra, buscar compreender, crescer na prática desses princípios como regra de vida, é uma nação que vai colher as consequências das bênçãos de Deus no que diz respeito à obediência. São homens e mulheres obedecendo a Deus. Volto a dizer, a despeito de religião, estão buscando na palavra de Deus regra, fé, prática para viver esses princípios e podem experimentar assim um progresso, finalmente, de uma sociedade curada em seus males, em seus desvios comportamentais e tudo mais. É uma organização internacional que mede aí, através de pesquisas, o nosso país está com nota de 3,9 na lista da corrupção. Isso é uma coisa grave, como nós dissemos no programa passado, não é só político, não. É
a sociedade enxerga. Sim, a corrupção começa no homem, né? A corrupção começa no homem. Então, qual a no homem, no ser importância? humano. A nação reconhecer a palavra de Deus como aquela que tem esse princípio de sabedoria e buscar nesta palavra, uma vez que nós vemos que tantas coisas, na verdade, buscam na palavra de Deus a própria justiça, a orientação. Buscar viver de acordo com esses princípios. Nós vemos princípios universais na palavra de Deus que não precisa nem sequer crer em Deus para você entender que são princípios que regem muito bem o comportamento humano. Princípios como Mateus 7,12, aquilo que você quer que faça com você, faz primeiro para o outro. Questões como ama o próximo como a ti mesmo. Então, são questões que zelam pelo bem de todo relacionamento humano. E esses princípios, se bem observados, eu volto a dizer, você não precisa nem crer em Deus para que a sua nação seja beneficiada pelo seu comportamento. Agora, aí é claro que a gente vai também querer falar acerca do lado espiritual, dos benefícios de se crer em Deus. Isso a gente vai comentar mais tarde. Pastor Luiz, aproveitando isso, Isaías, o profeta Isaías, no seu capítulo 10, versículos 1 e 2, ele traz uma palavra de alerta aos governantes. O que Deus requer dos governantes com respeito à justiça? E o que nos diz esse texto de Isaías, capítulo 10, versículos 1 e 2? Esse texto é um texto pesado, é um texto muito sério. Sim. É um texto em que Isaías está chamando a responsabilidade aqui os governantes, e a partir desse texto a gente entende o que o profeta fala para eles fazerem, porque o profeta está indicando o que não fazer. Diz, perdão, já mudei o texto aqui, já fui para um outro texto. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Então, quando a gente olha para um texto como esse, a gente já percebe que o que Deus não quer são leis injustas, leis de opressão, a negação da justiça aos pobres e o direito do povo e da viúva e do órfão ser arrebatado, ser tirado de diante deles. Então, o comportamento de um político, de um governante, pode sim ser pautado por um texto como esse de Isaías. Quando você enquadra a realidade nossa num texto como esse, como o pastor Luiz chamou a atenção, é muito pesado, Luiz, o texto é muito sério. Sim. Então, quando você enquadra a nossa realidade, e voltamos a dizer, não só na política, em todas as esferas de relacionamento, então realmente é um momento de tremer. Agora aí eu faço apelo à nação evangélica dentro dessa nação. É hora de quebrantamento, joelho no chão e orar para que realmente, a partir daqueles que conhecem essa palavra, vivam isso, porque a palavra aqui é pesada. Ai daqueles. E o que nós vemos aí é uma prática escandalosa em retirar do necessitado aquilo que é dele. Aquilo que está sendo produzido agora como lei são coisas assim que nos fazem, realmente deveria nos fazer perder o sono. A injustiça está sendo celebrada. Institucionalizada pelo Estado. Eu vou além, viu, pastor Eliseu? O clamor não é nem só para o povo evangélico, é para todos aqueles que se chamam cristãos. Os cristãos da nossa nação são cerca de 80%, 75% a 80% da população. Eu, particularmente, acredito que o volume é muito maior. Acredito que beira aos 90% os cristãos da nossa nação. Então você que é cristão, você que crê em Deus, você que crê na Bíblia como regra de fé e prática, você que está em uma denominação, catolicismo, em uma igreja evangélica, você que tem o nome do Senhor pelo seu Deus, nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos agir diferente. Aqui eu já quero perguntar para os pastores, nessa perspectiva, qual o papel de um cidadão cristão diante de um governo corrupto que não se importa com o que Deus requer dos seus governantes? O que nos diz a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2? O texto de 1 Timóteo diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Então, de responsabilidade dos cristãos orar e buscar o bem daqueles que são líderes dessa nação. Agora, uma coisa já antes do passar para o pastor Eliseu, uma coisa que me incomoda é porque, como o pastor Alessandro bem falou, somos uma nação cristã. E o título de um livro do
do pastor Augustus Nicodemos Lopes, nessa hora me vem à mente. O título é O Cristão Ateu. E o fato é que somos uma nação de cristãos ateus. E o subtítulo do livro explica, diz, crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. É isso que acontece com a nossa nação. Somos uma nação cristã, mas os habitantes da nossa nação, que se dizem cristãos, vivem como se Deus não existisse. E como se Deus nunca fosse cobrar deles esse comportamento. Essa prática de orar pelos governantes não significa fechar os olhos com relação a um governo corrupto, por exemplo. Não é alienação. Não é alienação. Mas orar por aqueles que estão investidos de autoridade para que haja uma mudança, ou então mudar através da cidadania que é uma cidadania compromissada com os princípios cristãos. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz assim: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Já falamos isso no programa passado, mas vamos repetir. Se eu corrompo de alguma forma, desde trânsito a um balcão de mercado, alguma coisa que eu faço, mas depois eu quero, através da minha oração, que Deus toque nas autoridades ou mude, eu estou sendo hipócrita. Sim. Porque o compromisso é orar, mas também fazer com que todos os direitos sejam levados a sério, a nossa prática de cidadania, para que haja transformação através de vidas santificadas. A partir de mim, procurar alcançar os outros através da oração, através da exortação, mas com a vida transformada. Isso é importante. Nós estamos tratando aqui mais uma vez sobre a corrupção. Nesse primeiro bloco falamos da importância de submeter a nação aos pés do Senhor. E no próximo bloco nós vamos ampliar, vamos até começando com a pergunta sobre qual a penalidade de Deus sobre os governos que são corruptos. Você quer saber a resposta dessa pergunta? Não sai daí não, a gente vai para um pequeno momento de intervalo comercial e já voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Fazer um convite todo especial para você. Uma viagem abençoadora, uma caravana Roma, Egito e Israel, de 8 a 19 de junho. Nós estamos chamando para quem já fez essa viagem, matar a saudade, e para quem nunca fez, ter essa experiência fantástica conosco. Entre em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na publicidade. Estamos aguardando você. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida e esse é o segundo programa do tema O Problema da Corrupção. Eu deixei uma pergunta no ar e eu quero começar com essa pergunta para os pastores. Pastores, qual a penalidade de Deus para o governo corrupto, os governantes corruptos? Pastor Luiz. Nós terminamos usando o texto de Isaías capítulo 10, versículos 1 e 2, dizendo o que era para os governantes não fazerem. Os dois versículos seguintes, o 3 e o 4, mostram as consequências daquele que erra. Diz o seguinte: o que farei a vós outros no dia do castigo, da calamidade que vem de longe? E aí a resposta é: nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Contudo, isso não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Então, Deus, ele já decreta uma sentença de morte sobre aqueles que oprimem o povo e aqueles que proclamam leis injustas. E além disso tem o Salmo 37, que o pastor Eliseu estava comentando. Eles não subsistirão no dia do juízo. E quando coloca assim, eu sei que alguns nos ouvindo agora, nos vendo, podem até rir. Porque alguns têm usado disso. O que interessa é agora. Depois, e descrendo realmente que essas coisas hão de se cumprir na vida daqueles que não se arrependerem. Nós temos um Deus de amor, um Deus de bondade, mas um Deus de ira diante do pecado e um Deus de justiça. Então o tempo de se arrepender é agora. Estou me lembrando aqui do texto de Mateus 3 e Lucas 3, quando João Batista está preparando ali as multidões para a chegada de Jesus, e quando ele dá aquela palavra pesada, que é uma palavra que
ainda vale no dia de hoje, raça de víboras, hipócritas e tudo mais, as pessoas passam por um quebrantamento e dizem, o que é que nós vamos fazer agora? Tá, a multidão diz, o que é que nós vamos fazer? Ele diz, olha, quem tem 2 túnicas, reparte, ou seja, pratique o amor. Então me parece que os cobradores de impostos, porque nós não aceitem suborno, e os soldados, e nós, olha, é o seguinte, façam aquilo que deve fazer, não recebam denúncias falsas e tudo mais. Ou seja, Deus vai agir na vida daqueles que não se arrependeram dos seus pecados. E o que nós vemos hoje é uma noção cada vez mais clara de impunidade por todo o país. E essa palavra impunidade é o consolo dos corruptos. Só que a gente tem que entender que Deus é tão justo que diante da justiça dele, nenhum ato de injustiça nosso vai passar despercebido, vai passar sem a devida paga. Como eu comentei, Salmo 37, demorei até um pouco para achar aqui, Salmo 37, ele começa dizendo para o fiel, não tenha inveja daquele que vai adiante, que prospera, fazendo a coisa errada. E aí no versículo 2 diz, porque eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde, que faz cor com Isaías, quando disse que Deus tem uma sentença de morte contra todos aqueles que praticam a iniquidade. Então, o destino é amargo daqueles que praticam a iniquidade. Porque parece que é uma coisa natural. Eu estava lendo, algumas semanas atrás, depois daquela manifestação, o pastor já citou no programa passado, sim, mas a nossa presidente disse o seguinte, a corrupção não nasceu hoje, ela é uma senhora bastante idosa neste país e não poupa ninguém. Ela pode estar em qualquer área, inclusive no setor privado. Então, se ela é uma senhora idosa, sem aqui ofender a questão da idade, mas uma senhora idosa morre. No esquema natural, no esquema natural das coisas, por quê? Porque a questão da idade vai avançando. Tal. Se isso é verdade na vida natural, na vida física, nós precisamos fazer valer essa realidade para não nos acomodarmos a isso. Mas isso existe mesmo. E não é só na nação brasileira, não, presidente, em todos os lugares. Agora, nós podemos colocar um fim nisso como? Rompendo com essa mentalidade de que sempre existiu. Eu li um crítico político, pastor Eliseu, e me fez rir, assim, que ela terminou de falar que a corrupção é uma senhora velha, e o crítico político disse, o grande problema é a netinha dela mais nova, que não se sacia com nada, e é uma menininha mimada que só querendo ampliar as coisas que tem. Né? É complicado. Se nós formos pensar na corrupção como simplesmente está aí por estar aí, temos que conviver com ela, nós também acabaremos por nos corromper. Nós precisamos lutar para que essa velha morra, né? E a igreja é fundamental. Nós estamos falando da corrupção. A igreja é fundamental isso. Pastores, há um consenso geral de que todo político é ladrão, todo político é corrupto. É possível ser político e ser honesto? Temos exemplos bíblicos de gente que era envolvido com política e se manteve honesto? É interessante que nós olhamos para a Bíblia e nós vemos pessoas que foram envolvidas com política até mesmo fora dos seus contextos de fé. Eles eram pessoas que eram os filhos únicos no meio de classe política. Daniel, por exemplo, tinha mais de 120 governantes e ele era o único encontrado correto. Seus 3 amigos, que a gente chama pelos nomes babilônicos, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também foram exemplos de políticos que não se corromperam fora do lugar onde eles estavam. José no Egito estava sozinho, literalmente sozinho. E a gente não olha para isso, eu ia comentar. A gente não olha para Esther, a gente não costuma citar Esther, mas ela arriscou o próprio pescoço para fazer o que ela achava correto, para denunciar um ato de injustiça. Então existe sim político honesto, graças a Deus, apesar de no meio político haver muita desonestidade. E qual o papel da igreja diante dessa sociedade corrupta, pastores? Qual deve ser a posição da igreja diante das manifestações, dos protestos? Como a igreja deve agir diante dessa sociedade corrompida? Eu olho para a igreja como sendo uma continuação do ministério de Jesus na face da terra. Então, quando eu olho para a igreja como sendo continuação do ministério de Jesus, eu entendo que nós devemos caminhar pelos passos que ele caminhou. Eu entendo que a gente deve fazer o que ele fez, zelar pelo que ele zelou, e uma das coisas que a gente percebe quando ele se apresenta no início do ministério dele, de acordo com o Evangelho de Lucas, é que ele vai até uma sinagoga, o templo, e aí ele foi na sinagoga, no caso, ele abre o rolo do livro do profeta Daniel e acha o lugar onde está... Isaías, e acha onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, e olha o que ele diz, evangelizar os pobres,
proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então tem muito mais a ver com a busca por aquele que precisa do que simplesmente com salvar a alma do cidadão. Portanto, é sim papel da igreja não só querer salvar a alma, mas querer trabalhar em benefício daquele que é carente. Implantar os conceitos do reino de Deus aqui na terra. Pastor Eliseu, Romanos 14, 17, o que nos teria a dizer com respeito a essa questão desses valores do reino de Deus e o papel da igreja na sociedade? O texto de Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Eu não quero me repetir aqui, mas a questão é viver os princípios do reino de Deus na sociedade brasileira. Estamos falando do nosso país. Então, o pessoal da minha igreja está me ouvindo nesse momento, vão se lembrar, eu não mobilizei a igreja. Nós não vamos como igreja, denominação. Aqueles que participarão da manifestação devem fazê-lo como cidadãos do reino, mas cidadãos brasileiros, que não se envolverão em ofensas contra o governo, em balbúrdias, em depredação. Vão manifestar o seu descontentamento com o que está aí e requerendo mudanças. E eu encontrei gente da sua igreja lá. Mas não é só no sentido, como eu disse, de tomar faixas e sair para a rua. É através do próprio comportamento, do próprio testemunho. Alguém que vive num condomínio como cristão, ele deve ser visto na rua reivindicando, e o pessoal do condomínio diz: aquele cara ali realmente vive um bom testemunho. A vida dele é um cara que obedece as regras lá do condomínio, é um cara que se relaciona bem com os seus vizinhos, é uma pessoa respeitadora, é uma pessoa conhecida no seu meio, no seu trabalho, em todos os seus relacionamentos. Eu creio que o papel da igreja continua sendo, no meio dessa situação toda, o papel de uma agência de transformação através deste apregoar e viver o Evangelho de Cristo Jesus. E esse é o nosso papel mesmo. Nós devemos orar para que Deus transforme a nossa nação e para que a igreja cumpra o seu papel. E nesse momento nós vamos terminar o nosso programa Caminho da Vida com uma oração do pastor Luiz Henrique, pedindo que o Senhor realmente traga um despertar para a igreja de Cristo, para que ela se envolva com essas causas sociais, levando a transformação do reino de Deus para o reino dos homens. Vamos orar, portanto. Minha oração vai ser bem simples, bem rápida e bem objetiva. Feche seus olhos. Deus amado, queremos ser uma nação reconhecida como uma nação que teme ao Senhor. Queremos ser uma nação que obedece tuas leis, porque nós sabemos que não existe solução para o problema do país que passe distante daquilo que o Senhor mesmo já apontou. Então nos ensine, enquanto nação, a ouvirmos a tua voz. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor eterno. Fique conosco então até o próximo programa, O Caminho da Vida.